Olá, alunos! Eu sou a professora Luciane. Venho hoje, então, iniciar a nossa segunda aula da disciplina de Biblioteca Escolar do curso técnico em Multimeios Didáticos. A nossa segunda aula ela vai contemplar as unidades 2 e 3 da nossa apostila. Então, vamos dar início trabalhando com a unidade 2. Na unidade 2, nós vamos ver o que é uma biblioteca e trabalhar um pouquinho o aspecto histórico, qual foi a primeira biblioteca, né, o seu surgimento, como que ela surgiu, onde. Então vamos dar início a esse conteúdo. A biblioteca ela é a porta de entrada para o conhecimento, pois fornece as condições básicas para o aprendizado permanente, a autonomia das decisões e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. Então é importante a gente ter essa definição e conseguir entender o que significa a biblioteca. A primeira biblioteca qual foi? Então a primeira biblioteca foi de Alexandria, no século 3 a.C., criada no Egito. O que ela continha? Ela continha basicamente manuscritos em papiro e ela também reuniu o maior acervo de cultura e ciência que existiu na antiguidade. Então é necessário a gente ter esse conhecimento histórico para conseguir fazer um estudo de como são as bibliotecas hoje, como elas se desenvolvem e principalmente como elas devem ser, né? As bibliotecas de hoje devem ter o seu foco voltado para as pessoas, no uso que essas fazem da informação, oferecendo meios para que esta circule da forma mais dinâmica possível. Então, o que significa isso? Que nessa disciplina nós vamos estudar também como deve ser o mobiliário de uma biblioteca, sempre pensando no seu público-alvo. Ou seja, não deve ser um lugar, né, com pouca passagem, deve ser um lugar arejado para que essas crianças ou adolescentes, jovens, possam circular livremente até o público, né, da nossa comunidade das escolas. Bom, o nosso foco aqui na disciplina é trabalhar mais sobre a biblioteca escolar. Por quê? Para que haja uma efetiva mudança, né, nas nossas escolas e nós consigamos transformar e incentivar a leitura nos nossos alunos em todas as áreas do conhecimento. Então, a biblioteca escolar ela tem como principal objetivo desenvolver e fomentar a leitura e a informação do nosso público-alvo, né, que são os nossos alunos. Faz-se necessário, então, principalmente, né, conhecer a comunidade na qual a biblioteca está inserida, evidenciando principalmente suas necessidades e seus anseios por informações e hábitos culturais. Então, ter um pouco dessa informação, fazer questionários, né, debater com os colegas de escola, com os professores, com os funcionários, qual é o nosso público-alvo, qual o objetivo que nós queremos, né, formar o cidadão para leitura, que tipo de informação tem que ter nessa biblioteca. Por exemplo, se os professores solicitam muita pesquisa, né, então nessa biblioteca tem que ter um espaço em que os alunos também possam pesquisar nas mais diferentes ferramentas, como o computador. Então, todo esse espaço tem que ser considerado numa biblioteca. Na prática, muitas das bibliotecas escolares vêm sendo utilizadas inadequadamente. O que significa isso? Muitas salas, às vezes, né, funcionam como apenas depósito de livros, não é um ambiente agradável para os alunos. Sobrou livro didático, vai para a biblioteca. Então, cuidar para que isso não aconteça na nossa escola, nosso ambiente de trabalho. A biblioteca escolar deve ser encarada como espaço dinâmico e indispensável na formação do cidadão. Muitos anos, né, se pensou que o único professor que deveria levar o aluno na biblioteca era o professor de língua portuguesa. Hoje em dia, isso já caiu por terra, né? Já não existe mais. Então, todas as áreas do conhecimento faz-se necessário que levem à biblioteca. Por quê? Porque o aluno ele vai desenvolver em todas as áreas a leitura e a escrita. Então, essa importância, né, de se trabalhar com o incentivo à leitura em todas as áreas. Bom, a partir desse momento, eu começo, então, a fazer uma relação entre a teoria e a prática. A teoria é um material que nós temos na nossa apostila e eu faço uma comparação com a minha escola, com a biblioteca da minha escola, tá? Depois, como atividade que eu vou lançar para vocês, ao término desta aula, eu vou explicar e aí vocês vão entender um pouquinho melhor também para fazer essa atividade com a escola de vocês.
Bom, a biblioteca da minha escola, né, ali tem a foto do ambiente dela, e o ideal é que as instalações da biblioteca fossem abrigadas em um prédio próprio, projetados para esse fim, em local de pouco barulho e de fácil acesso às pessoas. Então, isso com certeza é uma teoria, né, que não colocamos em prática porque é muito complicado existir um prédio próprio para se instalar uma biblioteca, né? A gente sabe das necessidades da nossa escola, isso não é possível. Então, o que acontece geralmente? Tem uma sala sobrando, aquela sala lá funciona como biblioteca. Na minha escola, por exemplo, é uma sala bem pequena, né? Então, nós temos é complicado de levar uma turma, por exemplo, com 30 alunos, e isso com certeza é encarado nas escolas de vocês também, tá? Outra questão, as janelas, o que diz a teoria? Que as janelas elas devem permitir a entrada de luz natural, de modo que possibilite um ambiente claro que favoreça a leitura. Então, sempre, né, pensando nesse ambiente agradável para o aluno, claro, que ele consiga ler, e é o que não ocorre na minha escola, né? As janelas são escuras, então esse também dificulta, nesse momento, a leitura dos alunos. A iluminação artificial faz-se necessária para permitir o perfeito funcionamento no horário noturno. E aí entra a questão, né? Se essa biblioteca ela vai ser utilizada no horário noturno ou não. A biblioteca da minha escola, por exemplo, ela é utilizada. Só que há uma precária iluminação, os alunos não conseguem se deslocar até a biblioteca à noite porque é um espaço muito escuro, né? Então, é preciso que haja essa reforma, se troque as lâmpadas, sempre prevalecendo, então, a iluminação para um conforto, né, no momento da leitura. Bom, falando um pouquinho sobre o mobiliário. O que diz a regra? Que o mobiliário ele deve acomodar todas as pessoas que frequentam a biblioteca. As mesas devem estar, de preferência, distantes umas das outras, pois quando estamos em grupo, a nossa tendência é fazer mais barulho. Então entra novamente aquela questão, né, do espaço. Se eu tenho espaço amplo, eu consigo, né, fazer com que as mesas fiquem bem dispostas na sala. Agora, se eu tenho um espaço pequeno, como é o caso da minha escola, já é uma situação mais complicada e, como eu já falei, turmas, né, com uma grande quantidade de alunos, fica praticamente impossível de se trabalhar somente na biblioteca. Outra questão importante também, a biblioteca ela precisa de uma boa sinalização, feita para facilitar a autonomia do usuário nas suas instalações. O que está precário também na minha escola, né? Não há um cartaz, por exemplo, que indique que ali é a biblioteca. Não há um cartaz indicando o horário de funcionamento, o que é super importante, né? Porque os alunos eles precisam ter essa ideia de que a biblioteca está aberta em todos os turnos, que eles podem visitá-la, que eles, né, têm livre essa passagem, para que eles consigam então fazer uso dos livros, da internet, de todo esse material disponível na biblioteca. Outra coisa importante também é que cada estante ela deve ter local de fácil visualização a relação dos assuntos pelos quais foram distribuídos os livros. Isso é um ponto positivo que há na minha escola, né? Então os livros eles são separados até mesmo pela faixa etária dos alunos. Então, sempre é importante marcar isso para que o aluno novo que está chegando na escola, por exemplo, seja, né, ele consiga se achar, consiga procurar o livro que ele gostaria de ler. Então, tem que cuidar dessas questões. Os pontos positivos, então, a gente pode falar um pouquinho também da nossa escola, como é que funciona a biblioteca da nossa escola, pontos negativos e pontos positivos. Todas, com certeza, têm pontos positivos e é importante também a gente analisar isso para ver se o que está dando certo, né? O que está dando certo e o que precisa ser modificado. Então, um ponto positivo da minha escola é que há o projeto de leitura. E nesse momento não são somente os professores de língua portuguesa que se envolvem. São todos os professores de todas as áreas do conhecimento, principalmente do ensino médio, né, em que todos se envolvem, e levam uma vez por semana a sua turma até a biblioteca para que ela consiga fazer a leitura, então, do livro que este aluno escolheu. Então, ele tem o livre-arbítrio, né, e depois é desenvolvida um material juntamente com a professora que levou a turma à biblioteca para que ele possa apresentar esse material, para que ele possa divulgar aos alunos, indicar aos colegas. Esse momento é muito importante
para que ele consiga trocar experiências com o colega. Então, a partir de todo esse momento, dessa explicação, que eu fiz uma comparação entre a teoria e a prática, a realidade da biblioteca da minha escola, ficou claro, então, que a biblioteca ela não deve ser vista como um simples depósito de livros. Elas devem ter o foco voltado principalmente para as pessoas, no uso que essas fazem da informação, oferecendo meios para que essa circule de forma mais dinâmica possível, e que possa, então, ter contato com diferentes materiais, com livros, com o computador, para que desenvolva as suas atividades de pesquisa, por exemplo. Neste momento, então, entra a atividade para vocês. Nessa segunda aula, eu irei lançar duas atividades. A primeira atividade é aquela que vocês irão participar do fórum. O fórum de discussão vai ter a seguinte citação: a biblioteca escolar deve ser encarada como um espaço dinâmico e indispensável na formação do cidadão. Então, cada aluno, cada um de vocês vai fazer um comentário sobre esta citação que foi retirada lá da nossa apostila. Essa é a primeira atividade. A segunda atividade é produzir um slide, assim como esse que eu produzi para vocês, só que não precisa ter essa parte introdutória. Eu só quero que vocês façam uma comparação entre a teoria e a prática, entre o que está na nossa apostila e o que é realmente visto na biblioteca, nas escolas de vocês. Então, o que primeiramente vocês devem fazer? Ir até a biblioteca, da escola, fotografar esses ambientes, fotografar os livros, fotografar a entrada da biblioteca. Também podem conversar com a pessoa, que trabalha na biblioteca, se ela é uma bibliotecária ou não. Então, vocês façam esse momento de fotografar, de dialogar com essa pessoa que está no local, recolham essas informações e passem, então, para o slide, sempre fazendo uma relação entre o que deve ser, que é o que está na nossa apostila de estudo, e tudo aquilo que eu falei aqui hoje para vocês também, sobre, por exemplo, o mobiliário, sobre a iluminação, e façam essa comparação. Esse trabalho, gente, é muito importante, muito dinâmico, porque faz a gente perceber coisas que até então nós não visualizávamos e achávamos que a nossa biblioteca estava maravilhosa. Então, por isso, essa relação entre a teoria e a prática, para que a gente consiga compreender quais são as deficiências da nossa biblioteca e, ao longo das nossas aulas, conseguir, então, ajudar a resolver o problema da biblioteca das nossas escolas. Encerro, então, essa nossa segunda aula, desejando a vocês uma ótima semana de estudos, que consigam, então, realizar a atividade. Qualquer dúvida, procurem os tutores, procurem por mim, que estamos prontos para lhes ajudar. Até logo!